Muitíssimo boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Mais uma terça-feira juntos, às 9 horas da noite, para mais um assunto bacana em nutrição oncológica, né? Enfim. Oi, Ana, seja bem-vinda. Entre de pé direito. Seja muito bem-vinda. Oi, Julie, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Hoje sim, de volta à vida real. Então, aos pouquinhos, muito boa noite! Aí, aos pouquinhos, esperando o pessoal chegar, dando aí mais uns minutinhos, né? Meu super bom e velho reloginho me explicando direitinho quando é que a gente tem que esperar a galera. Né? Diz a Júlia, mas então, que momento! E olá, tudo bom, Marcos? Oi, Rose, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, entrem de pé direito. Hoje com mais um assunto super bacana, enfim, pedido por algumas seguidoras muito importantes e bacanas também, sobre nutrição oncológica e carreira internacional. Oi, Kel! Tudo bem, queridona? Que saudade de você! Muito falada fostes aqui em casa esses dias. Saudade do teu tempero. Louca pra conhecer tua fofucha, nem sei se é menina ou menina. Oi, Thaís, tudo bem? Saudade de você por aqui também. Seja muito bem-vinda, entre de pé direito. Que coisa bem boa começar a live aí com grandes flores do jardim. Tô esperando aí mais 2 minutinhos pra gente começar a falar. E já aproveitando para chamar todos vocês que estão aqui, enfim, para acessarem meus conteúdos aqui no Instagram, né? Para quem ainda não segue, siga. Conteúdos bem bacanas e interessantes, sempre nutrição oncológica, @dra.alinekirchner, né? Então, assim, também peço a emoção de vocês de compartilhar os conteúdos. Tem um aviãozinho aqui embaixo. Enfim, podem compartilhar essa live, podem compartilhar insights, pode compartilhar esse conteúdo com os amigos, com os colegas, com todo mundo que gosta de nutrição oncológica de qualidade, de verdade, descomplicada. Esse é o processo, né? Enfim, já tenho aqui mensagens. Adoro quando vem mensagens em emojis, tem aqueles coraçõezinhos, adoro. Vamos ver aqui a Kel. Prof, querida, menina, ai que delícia, Kel. Depois me diz o nome da fofa, adoro. A gente adora botar uns lacinhos, tá tudo cor de rosa, né? Coisa bem boa. Saudades também, Thaís, muitas saudades de você. Saudades mesmo, ó. Coraçãozinho total de saudade. De todas, né? Da Kel também, de todo mundo. Complex Nutrition, seja muito bem-vindo também. Enfim, estamos aqui deitados e apostos. Que coisa bem boa. E vou esperar aí mais os últimos segundos pra gente começar a conversar. Então hoje mais um tema bacana proposto por algumas seguidoras, que é a nutrição oncológica e a carreira internacional. Então, pra gente conseguir pensar juntos aí nos passos para essa carreira internacional, ser bem direcionada, bem trilhada, né? Onde se inclui, como se organizar, por que se organizar, né? Então, faltam aí 15 segundos pra gente conseguir organizar, sempre lembrando que esse conteúdo vai ficar sempre disponível para vocês, como o Instagram me permitir, né? Já me permitiu deixar em Stories, já me permitiu deixar em IGTV e, inclusive, uma vez nem me permitiu ficar de jeito nenhum, né? E que uma outra seguidora, enfim, muito querida, me falou que provavelmente foi por causa do tempo. Então, agora eu fico bem controladora do tempo para que realmente não tenha nenhum impeditivo de compartilhar esse conhecimento, que ele fique realmente aqui gravado para ser multiplicado, né? Então, oi Andressa, tudo bem? Seja muitíssimo bem-vinda, entre o pé direito. E comecemos, né?
Foi um assunto muito bacana, porque muitas pessoas me perguntam algumas coisas quando vão descobrindo aí questões relativas à minha carreira, né? Até então, 17 anos de nutrição oncológica formais, mais uns 3 ou 4 aí informais, né? E é legal porque eu tenho recebido muito carinho de pessoas que encontram artigos meus, né? Enfim, publicados lá fora. E me pedindo os artigos, me perguntando dicas, enfim, da leitura dele, né? E pedindo, inclusive, as íntegras da dissertação, a íntegra da tese. O que de fato eu acho muito importante é que quando eu decidi fazer nutrição, nunca vou me esquecer que na época existia um guia 4 rodas, quando a gente ainda comprava a revista no Jornaleiro, que era uma revista mais importante, digamos assim, de guia de profissões de pré-vestibulandos, né? E aí, enfim, tava lá bem destacado que nutrição era a profissão do futuro, e eu me lembro da minha felicidade, né, enquanto caloura, chegando na faculdade para levar o trote, né? E me percebi fazendo parte dessa profissão fantástica, que de fato, enfim, é paixão, amor, enfim, coração que pulsa. E de lá pra cá, muitas coisas eu percebi que foram modificando. Uma delas é essa internacionalização da profissão. Isso porque a gente sabe que existem várias profissões, né, possíveis, disponíveis, ainda mais hoje em dia, várias vertentes, né, sejam elas de nível acadêmico mesmo, formal ou não, mas enfim, a nutrição, ela tem uma questão muito positiva, que ela é possível, passível e viável em qualquer lugar do mundo, né? A gente não precisa falar português para fazer nutrição, né? Enfim, e a gente pode ir para qualquer lugar do mundo, desde a cidadezinha mais interiorana do Brasil, ou a cidadezinha mais interiorana da Nova Zelândia, ou a cidadezinha mais interiorana dos Estados Unidos, enfim, a gente vai poder ser nutricionista com a mesma qualidade, desde que tenhamos acesso a boas informações, né, informação de conteúdo, informação com evidência científica e informação de qualidade, né? E esse é um ponto importante que eu achei da gente discutir aqui. Porque, enquanto nutricionista, eu sempre atuei com nutrição clínica, mas eu atuei desde a parte de nutrição clínica real, de consultório, de hospital, de clínicas, né? Atuei na parte acadêmica, com toda a questão de mestrado, doutorado, atuei na carreira docente, né? Atuo ainda, né? Hoje na carreira docente como professora de pós-graduação, de cursos, enfim. E em todos esses momentos pelos quais eu passei e organizei meu caminho, em todos eles existe essa internacionalização muito importante. E essa internacionalização ela é importante por quê? Porque para basear o nosso trabalho na parte clínica, a gente precisa ter acesso a uma boa teoria e boa prática. Prática é uma questão de treinamento, de orientação, de organização, de discussão, onde se vai num crescente de organização. Mas teoria, existem muitos guidelines. Como eu estava falando para vocês, quando eu estava entrando na faculdade, ainda era muito difícil esse acesso a essa informação muito próxima, né? Isso porque ainda era uma época que se tinha muita dificuldade de aquisição de artigos. Então, assim, os guidelines, quando chegavam pra gente, eles eram muito... não vou dizer defasados, mas, enfim, quando chegavam pra gente já tinha bastante mais tempo, né? Não existia esse acesso como se tem hoje, né? Na internet, que a gente, enfim, entra nas principais bases de dados e consegue acesso aos autores com facilidade, manda um e-mail, manda uma mensagem e chega rápido, né? Existe todo um protocolo, um processo que até hoje ainda existe em nível de bibliotecas, né, das universidades, mas de fato quase todos eles tinham todo um processo para conseguir ter esse acesso. E aí, muitas vezes, as questões todas pertinentes... Não sei por que isso aqui tá ficando... Bom, tá dando um... Vocês estão me ouvindo? Só um parênteses aqui, porque tá parecendo que tá pausado.
eu vou pedir para, se vocês estiverem me ouvindo, deem um joinha, façam um coraçãozinho, dê um ok, porque acho que estão, né? Estão todo mundo acenando, acho que tá tudo ok. Deu um problema aqui, bom, enfim, vamos continuar aqui. Então, qualquer coisa, me avisem. Tá, que bom. Então, tá todo mundo joinha, tá todo mundo aí. Beleza. Então, assim, o que acontece é que, naquela época, ainda tinha muita gente que falava que não tinha acesso a esses artigos e que a bibliografia ia chegar pra gente em livros e tal. Só que isso é uma questão de, muitas vezes, uma defasagem maior de tempo. A gente precisa ter acesso cada vez mais próximo, né, da melhor evidência científica. E, de fato, a melhor evidência científica, ela é em inglês. Então, assim, hoje em dia, se a gente parar para pensar que a gente fala muito bem português, enfim, é falado em 6, 7 países, se não me engano, ok, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, temos algumas bases de dados predominantes em português, e até aí tá tudo bem, a gente tem excelentes estudos brasileiros. Mas a gente também tem excelentes estudos brasileiros que são publicados ainda em inglês, prioritariamente, preponderantemente em inglês, né? E também em espanhol, né? Então a gente também tem excelentes artigos científicos publicados em espanhol. Na hora que a gente internacionaliza esse acesso à informação, a gente efetivamente precisa se disponibilizar a entender esses idiomas, né? Porque senão, se a gente pegar um guideline em inglês e esperar ele ser traduzido por uma sociedade brasileira para ter acesso a essa informação, muitas vezes pode demorar um tempo, essa lacuna de tempo pode fazer com que os nossos pacientes clínicos, né, não tenham a melhor evidência, a melhor conduta, né, direcionada e orientada naquele momento vigente. Então, para quem trabalha com nutrição clínica, é muito importante entender que ninguém está falando aqui para ser fluente em inglês ou espanhol. Não é esse o processo. A gente não está falando de fluência. A gente está falando de orientação, de organização, de leitura, enfim, de acesso à informação, de acesso à melhor evidência, de acesso à melhor possibilidade, a melhor diretriz, a melhor conduta, né, que foi, enfim, organizada, né, foi consubstanciada, foi ratificada por uma série de enfim, outros profissionais, né, que tiveram acesso e provaram isso com seus respectivos estudos. Ou as reuniões, quando a gente fala de diretriz, né? Assim como essa necessidade do idioma em inglês, a gente também tem que entender que se formos para a área mais acadêmica, é a mesma história. A gente também está falando de artigos científicos, a gente também está falando justamente de compartilhamento de informação, compartilhamento de condutas, compartilhamento de ideias, compartilhamento de propostas, né? A gente precisa saber sobre tudo que está sendo feito em outros lugares para sabermos se é possível replicar aqui. Então a gente está no auge de um momento sobre a expectativa de uma vacina, né? Vários lugares do mundo com estudos prospectivos para entender qual é a melhor vacina, enfim, qual delas efetivamente tem um efeito mais benéfico, se é que a gente pode dizer assim, né? Mas o ponto é que a gente precisa saber o que está sendo feito em outros lugares para saber se a gente pode extrapolar para o Brasil. E o contrário também, o que está feito no Brasil, que a gente possa extrapolar para outros lugares. Para essa comunicação acontecer, efetivamente fica muito mais fácil se for no idioma inglês. Mas, se não for no inglês, que minimamente seja em espanhol, para a gente falar com os nossos irmãos de América, né, e com a Espanha, prioritariamente, que a gente já aumenta aí a gama de compartilhamento e de multiplicação, porque esse é o processo, né, básico de qualquer pesquisa em área acadêmica, efetivamente, que é trazer a experiência para a vida prática. Então, é muito importante deixar isso bem destacado, e eu de forma alguma falo sobre a minimização do português ou de não levar isso em consideração, mas é muito importante que isso esteja bem validado,
tá? Uma outra questão muito importante em relação à língua, e também daí extrapolo do inglês e do espanhol, eu vou para outros idiomas, e aí de acordo com uma questão muito pessoal, né, e de facilidade, enfim, de se expressar em outros idiomas. Isso eu sei porque eu tô falando de Porto Alegre e é muito comum que aqui existam as cidades do interior com comunidades específicas. Não, tem muitas cidades alemãs, muitas cidades italianas, onde se fala alemão, se fala italiano como uma segunda língua mãe. E eu acho importante, ainda mais hoje em dia, se a gente pensar nessa extrapolação, nessa internacionalização da nutrição oncológica no momento de pandemia. Por quê? Porque cada vez mais a gente está alcançando lugares mais longe com os nossos pacientes. Eu digo por mim mesma, né? Confesso que no início eu fiquei assim meio ressabiada, né? Enfim, me pautava muito em semiologia, em algumas questões muito subjetivas, presenciais, fisicamente falando. E com a pandemia, com essa possibilidade que o CFN disponibilizou de acesso remoto, né, enfim, dessas telenutrição, né, como se fala telemedicina, enfim, telenutrição ou teleatendimento, a gente literalmente se disponibiliza hoje em dia a ultrapassar barreiras, né, geográficas. Então, assim, eu tenho seguidoras minhas em Portugal, ótimo, super bacana. Mas também tem uma seguidora que eu acho muito legal e que ela é muito presente, que ela mora pura e simplesmente na República Tcheca, né? Então, assim, é muito importante que a gente, para conseguir se internacionalizar e não, teoricamente, atendendo estrangeiros, mas atendendo brasileiros mesmo que estão em outras localizações geográficas, né? Então, assim, é importante a gente entender outras línguas para internacionalizar a nossa nutrição e o nosso jeito que cada nutricionista vai desenvolvendo ao seu prazo, ao seu tempo, né? Da sua maneira, sua presença enquanto nutricionista, e esse é o ponto de justamente alcançarmos o maior número possível de pessoas, né? Então, o Conselho Federal de Nutricionistas tinha previsto que as consultas online ficassem vigentes até o dia 31 de agosto, né, que é o dia do nutricionista, para quem não sabe, um grande dia do ano, e agora, enfim, o CFN postergou até o final de fevereiro do ano que vem. E de fato, eu acredito que é uma mão com dificilmente uma volta, né? Porque realmente eu acho que facilita muito essa questão de, enfim, ultrapassar essas vertentes geográficas. Então, assim, é importante a gente ter domínio, seja de conversa com pessoas em outros lugares do mundo, enfim, que gostam do nosso trabalho, que acreditam no nosso trabalho. Muitas vezes a gente atende brasileiros, mas que são casados com estrangeiros, e aí muitas vezes a gente precisa fazer esse acompanhamento familiar. Não adianta a gente falar só em português com o nosso interlocutor. Às vezes o paciente é o que fala o outro idioma, mas também quando a gente fala com os brasileiros que moram em outro lugar, também é uma coisa que aconteceu agora há pouco comigo nessa pandemia e que foi muito legal, foi atender uma brasileira, enfim, que mora nos Estados Unidos. Então, assim, ela não tinha nenhuma alteração direta com a questão do idioma, né? Nós falávamos o mesmo idioma, somos fluentes no mesmo idioma, mas na hora de prescrever, né, sejam os alimentos, sejam os suplementos, sejam quaisquer orientações necessárias, ela não tinha esse acesso com os mesmos nomes lá. Então, também é importante termos essa noção de tradução, efetivamente, do que a gente faz aqui com o que se faz lá fora. Às vezes a fruta que a gente fala aqui não tem lá fora, às vezes a fruta comum lá fora não temos aqui, às vezes os suplementos que tem lá fora não são os mesmos daqui, às vezes os nutrientes que são disponibilizados são em outras gramaturas, às vezes são em outras proporções, enfim, tudo isso precisa ser pensado e precisa ser planejado enquanto, e eu falo agora, né, especialmente para quem é nutricionista oncológica que está aqui me assistindo, enfim, e que também depois vai ver essa live, seja nos stories, seja no IGTV, onde o Instagram me permitir,
e justamente organizar esse pensamento de extrapolação de informação, né? Então, muitas vezes existem dúvidas, como foi o caso, e daí ela me perguntou, enfim, um tipo específico de verdura que tinha lá e que não tem aqui. Então a gente precisou reorganizar algumas questões para entender como efetivamente poderia ser utilizado esse alimento, enfim, como ele poderia ser preparado, como ele poderia ser armazenado, com o que ele poderia combinar, né? Na hora de prescrição de suplementação proteica, também uma série de outras especificidades. Quando foi pensar em prebióticos e probióticos, são completamente diferentes. Então, isso é importante levar em consideração no momento do planejamento dessa internacionalização de carreira, né? Então, seja ela de carreira clínica, seja ela de carreira acadêmica e também, por que não dizer, de carreira docente. Por quê? Porque eu também tenho percebido muito essa migração de muitas pessoas buscando os próximos passos de carreira acadêmica, então pós-graduação, MBA, né, mestrado, enfim, lá fora. E agora, ainda mais com essa questão da facilidade da internet, em época de pandemia, com aulas online, nas aulas à distância, com mais facilidade dessa questão de acompanhar as aulas propriamente ditas mesmo à distância, isso também é uma internacionalização, é uma maneira de internacionalizar a nutrição oncológica, mas, sobretudo, é necessário que se entenda e que se façam esses links. É uma questão muito engraçada, se é que eu posso dizer assim, porque, por exemplo, eu estou acostumada em congressos onde a gente ouve palestrantes em inglês e muitas vezes as pessoas pegam aquelas traduções simultâneas, né? E eu sempre falo para as minhas alunas, e sempre falo isso para as minhas mentorandas, para tentarem entender a palestra, enfim, baseado nas lâminas, mas com aquele idioma, enfim, nativo do palestrante. Isso para que nós entendamos, na verdade, qual é o contexto do processo. Eu nunca vou me esquecer, assim, algo que realmente me chocou na época, que eu tava, não me lembro se estava no final da faculdade, eu estava recém-formada, e eu fui numa palestra da Louisa Campbell-Smith, que é uma excelente nutricionista oncológica portuguesa, que hoje em dia está há bastante tempo radicada no Canadá, e que ela foi dar uma palestra no Rio, enfim, num congresso, e eu tive muita dificuldade de entender. Quando ela falava dos ácidos gordos. E eu tive muita dificuldade de entender que os ácidos gordos eram ácidos graxos, porque justamente eu estava naquele momento seletor português, era como se eu já tivesse entendido todas as palavras. E de fato, nem tudo tá tão óbvio, nem tudo é tão... não vou dizer acessível, mas enfim, nem tudo é tão direto como às vezes a gente acha, né? Os próprios falsos cognatos entre o nosso próprio idioma. E isso é importante que nós tenhamos essa organização própria, porque muitas pessoas até me enchiam a paciência. Não é possível que você tenha dificuldade de ouvir uma pessoa falando português de Portugal. Eu falei assim, eu tinha. E assim, fui perdendo ao passo de muito ouvir e muito me disponibilizar e, entre aspas, achar um seletorzinho aqui, colocando uma outra modalidade de português, como se fosse um outro idioma. Por quê? Porque, de fato, mesmo quando a gente fala o mesmo idioma, em lugares muito diferentes, a gente está falando de nomes diferentes, né? De concepções diferentes, né? Nutricionalmente diferentes, né? Sejam em questão de composição corporal, seja em questão de alimentação, seja em questão até mesmo de produção, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar que nutrição oncológica não é nutrição clínica oncológica. Nutrição oncológica também é nutrição de produção oncológica, também é nutrição de saúde pública oncológica, porque, de fato, temos que entender essa nutrição como um todo, realmente com vários pedacinhos, onde todos eles precisam estar interrelacionados, coesos, né? Enfim, onde eles se interagem e efetivamente completam esse todo. Então, isso é muito, muito importante, né? Quando a gente pensa em internacionalizar, seja na parte clínica, seja na parte acadêmica, seja na parte docente, a gente precisa literalmente estar disponível
a trazer a bagagem de fora, levar a nossa bagagem para fora, mas sobretudo levar de forma plena, levar de forma inteira, né? Porque muitas vezes, se não for organizado previamente, isso aqui sempre tá travando. Bom, de fato, se a gente não levar esse todo, muitas vezes algumas lacunas podem acontecer e evitar que o nosso trabalho seja feito da qualidade que a gente se dispôs, que a gente se propõe a fazer, né? Que é o nosso melhor sempre, independentemente do paciente, do lugar, de como, do porquê, né? Esse é o real propósito de nutrição, né? Ajudar os nossos pacientes como um todo, tá? Eu e a minha água. Então eu preciso dar um super oi aqui pro pessoal que foi entrando. A Lê Kowalski, a Gabi, a Belkis, a Carol Baldiceira. Tudo bom? Saudade de você, Carol. A Brendinha, Nutrical, a Aline. Oi! Tudo bom, Xará? Saudade de você também. Adoro esses emojis, começam a colocar os coraçõezinhos. Curto muito, acho muito bacana. Então, assim, eu acho que esses... Ah, Clara entrou muito bem, Clara. Isso aí, entra de pé direito. Seja muito bem-vinda, como sempre, querida. Então, eu acho que esses são pontos importantes quando a gente pensa nessa internacionalização da carreira, né? E que, de fato, eu acho muito bacana que nós tenhamos essa possibilidade de internacionalizarmos, né? Seja enquanto nutricionistas clínicas, enquanto nutricionistas de saúde pública, enquanto nutricionistas de produção, mas também enquanto nutricionistas acadêmicas, né? Que efetivamente pensemos em amadurecermos, digamos, academicamente falando, com cursos de fora, né? Sejam pós-graduações, sejam cursos livres, sejam cursos de formação, sejam cursos mais stricto sensu, né? Enfim, como mestrado, doutorado, pós-doc, mas também as pesquisas, né? Então, assim, extrapolar daqui para fora, extrapolar de fora para cá. Então, assim, entender quais são esses guidelines. Se a gente não entender o cerne da questão, né, a gente acaba muitas vezes tendo uma dificuldade muito maior, né? Uma outra questão que também é muito importante é entender que, para quem gosta de nutrição hospitalar, que dependendo do lugar onde estiver, também é muito importante falar em inglês minimamente, né? E também outros idiomas. Eu vou falar o espanhol, mas eu não sei muito bem se isso é a realidade da grande maioria. Também lembrando aqui um hospital que eu trabalhei durante um tempo, que era o hospital, a Clínica São Vicente, né, da Gávea, lá no Rio de Janeiro, onde eu tinha muitos pacientes, né, turistas, tá? Então, era muito frequente, ainda mais em época de férias, onde tinham aqueles navios grandes, enfim, aqueles transatlânticos que aportavam na cidade do Rio em época de dezembro, época de Réveillon, época de Natal, enfim, e ainda continuavam ali se trocando até fevereiro, março. Então, muitos desses pacientes, às vezes, tinham alguns acometimentos durante a viagem e muitos deles se internavam lá. Então, a gente também tem que ter esse acesso a esses pacientes ao ponto de conseguirmos facilitar e viabilizar as nossas avaliações, né? Então, é importante a gente entender, por exemplo, como fazer um inquérito, né? Um diário alimentar, enfim, um inquérito, um registro de ingestão alimentar de 24 horas, que seja. A gente precisa ter esse acesso dessa tradução simultânea, imediata, enfim, com eles, para conseguirmos ter essa noção. Assim como também precisamos entender e organizar essa tradução, se é que a gente pode falar assim, das medidas, né? Porque, enfim, a gente fala em quilos, gramas, né? Metros, centímetros. Lá eles falam em onças, falam em pés, né? Enfim, e é completamente diferente. A gente precisa traduzir isso, senão a gente não fala o mesmo idioma, a gente não consegue sequer avaliar, a gente não consegue sequer ter noção de como é que está o paciente, como ele está, por que ele está. Então, todas essas nuances precisam ser
pensadas, validadas, refletidas, né? Enfim, escolhidas, né? No momento do pensamento, dessa internacionalização da carreira de nutrição como um todo, mas em especial da nutrição oncológica, né? Não posso deixar de dar um super oi, um super beijo para Ana, que acabou de entrar, e para Mônica, que também, enfim, boa noite, Mônica, sejam muito bem-vindas, meninas. Lembrando sempre que as lives ficam sempre salvas, assim como o Instagram permite, né? Então, assim, às vezes nos stories, às vezes no IGTV. Espero que nunca mais o Instagram não me permita salvar, né? Ai, coraçãozinho, Aninha! Ai, saudades de você. Louca pra essa pandemia acabar e poder entrar aqui, dar uns abraços virtuais, né? Vai que de repente conseguem achar esse processo sinestésico da gente conseguir sentir a presença de vocês, não só pelo coração, mas também pela pele, né? Quem me conhece sabe que eu sou abracenta, beijoqueira, então acho que essa é a maior dificuldade dessa pandemia, né? Muita saudade, Aninha, muita. Mas enfim, eu acho que era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje, né? Então, sempre lembrando nessas bases, sejam as bases de atuação profissional, seja a base de conteúdo acadêmico, né? De disponibilizar efetivamente conhecimento, né? Mas também seja na questão de docência, enfim, para fazer cursos ou até mesmo identificar melhores diretrizes, melhores processos, melhores artigos, melhores extrapolações de condutas. É muito importante que comecemos a olhar a nutrição de uma maneira mais global, uma maneira onde o idioma não seja um empecilho para o próximo passo, onde o idioma não seja mais visto como ai meu Deus, esse artigo é muito bom, mas ele é em inglês e não posso. Não, ele é em inglês e eu posso, né? Hoje existem várias possibilidades, existem, enfim, vários sites que a gente pode utilizar para facilitar essa tradução e esse entendimento inicial. Existem várias possibilidades reais de técnicas e cursos de inglês, como é que se fala? De palavras, enfim, instrumental, né? De palavras profissionais, né? Até mesmo pela própria questão de adaptação, né? Sempre falo para as minhas alunas e para as minhas mentorandas, se não tem tu, vai tu mesmo. Durante muito tempo eu aprendi idiomas comprando um dicionário, riscando do lado e puxando setinha para cá, setinha para lá, enfim. E que não seja mais uma muleta, né, pra gente se apoiar e falar que não, porque eu não sei inglês, então eu não posso ter acesso à melhor conduta, não posso ter acesso à melhor informação. Tenho sim como ter acesso, né? Basta eu querer me organizar e efetivamente correr atrás desses meus propósitos. Certo? Obrigada por mais uma live, Aline. Obrigada a você, Super Julie. Enfim, muito obrigada por todos vocês estarem aqui. Que coisa bem boa estarmos juntos mais uma terça-feira. Oi, Gil Pastori, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Já estamos quase no finalzinho da live, mas sempre lembrando que a live fica salva, tá? Assim como o Instagram permitir, se é nos Stories ou no IGTV. Espero que ele nunca mais me impeça de disponibilizar, que ele já fez uma dessas comigo. Enfim, espero que tenha sido bacana para vocês. Sempre peço que depois me deem os feedbacks, me deem os retornos. Quando acabo salvando no IGTV, todas as mensagens por aqui ficam perdidas, então peço o carinho de vocês que curtam o vídeo que ficar ali disponível, que comentem, que compartilhem, que chamem mais amigos, mais colegas, pessoas interessadas em nutrição oncológica para estarmos sempre juntos, toda terça-feira, aqui às 9 horas da noite, falando sobre alguma coisa de nutrição oncológica. Também ao longo da semana coloco algumas caixinhas ali
de oportunidades para que vocês falem sobre assuntos, sobre interesses, sobre dúvidas na nutrição oncológica. Sempre que possível, eu estou justamente tentando trazer aqui para as nossas lives esses assuntos que são indicados ali, para que realmente sejam assuntos interessantes, bacanas, que despertem vontade, desejo de aprender cada vez mais, que esse é o nosso processo. Multiplicar conhecimento, né? Extrapolar a nossa emoção e o nosso amor pela nutrição oncológica, né? E, enfim, ao ponto de proporcionarmos cada vez melhores condutas, melhores ideias, melhores possibilidades para os pacientes com câncer. Tá certo, pessoal? Então, para quem não me acompanha, tá aqui o convite, né, para acompanhar os conteúdos do @doutora, né, dra.Aline Kirchner. Quem quiser também, clica no aviãozinho e compartilha essa live com alguém, faz um print, coloca nos stories, enfim, vamos compartilhar esse conteúdo. Combinado? Fica um beijo enorme para vocês. Excelente semana. Semana que vem estamos juntos de novo. Coraçãozinho total. Beijão. Fiquem com Deus.